meu povo! Como vocês estão nessa semana linda, maravilhosa, um pouquinho gelada? Como é que vocês estão bem? Eu estou bem. Pois é, meu povo. Antes de começar, vamos mandar sempre um beijo para quem está nos apoiando aqui, tá fazendo o programa crescer. Mandar um abraço lá para as meninas da La Cafeteria. Mandar um beijão lá para Opção Natural, que é um lugar que eu adoro muito, me sinto muito bem lá. Pro Matheus Bueno, meu querido. Mandar um abração lá pra Madeireira Bulé, madeiras compondo seus ambientes. Sempre é bom dar uma olhadinha lá. E os amados da Clínica Brasil Dentistas, que fazem a gente cada vez sorrir mais. E sempre um abraço para os meus parceiros que estão sempre comigo. Pizzaiolos Delivery, Trapiche Bebidas e Ana Ritter Sobrancelha. Então, assim, gente, hoje o convidado é uma pessoa que eu venho tentando trazer aqui faz um tempinho. E vocês adoram. Um profissional que já fez o nome dele aqui. O pessoal sabe quem ele é. Só falar o nome, eles sabem quem ele é. E tem uma reputação que a gente adora ouvir falar sobre ele. Então, hoje ele vai falar para nós um pouquinho sobre a profissão dele, como é que ele começou e tudo mais. Sempre bom conhecer uma pessoa assim, tão altiva. Então, vamos lá. Bom dia, doutor Alfredo. Bom dia, Paulo. Obrigado pelas palavras. Acho que não é tanto assim, né? Mas agradeço o reconhecimento, né? Prazer estar aqui e aceitar teu convite para conversar. Não, eu que agradeço. Doutor, vamos começar assim, ó. É sempre bom saber, e ninguém nunca pergunta para o doutor, como é que veio esse interesse pela oftalmologia? Primeiramente, o que eu tenho que dizer é que meu pai também era médico oftalmologista, né? Dr. Guilherme Roeber. Foi por muitas décadas o único oftalmologista aqui em Cruz Alta e da região. E nos deixou há 2 anos, né? Aos 88 anos de idade, trabalhou até os 86. E parou só porque a saúde não permitiu. Então, talvez, ou muito provavelmente, né, na verdade, por ele ser médico, eu fui aos poucos também vendo ele trabalhar e fui me interessando pela profissão. E a oftalmologia veio automático também. Quando eu entrei na medicina em 1986, eu já entrei pensando em fazer oftalmologia. Lógico, poderia mudar de opinião, né, ao longo do curso, porque a gente vai conhecendo outras especialidades e às vezes acaba gostando de outra área. Mas eu fui ratificando esse meu desejo. E já comecei a acompanhar o pai em cirurgias já desde mais novo, lá pelos 13, 14 anos, e fui gostando, né? E quando chegou no momento de decidir, né, próximo da formatura, eu já estava realmente bem determinado em fazer oftalmologia e deu tudo certo. Legal, essa influência positiva dentro de casa é muito importante, né? Sim, e o pai, até por ser por muito tempo o único oftalmologista, né? Ele era sinônimo de oftalmologia aqui em Cruz Alta. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa evolução que ele teve aqui também, depois de determinado momento. E eu tinha essa liberdade de exatamente acompanhar ele, por exemplo, no hospital, no consultório, né? Então, para mim foi, digamos assim, o exemplo que ele me dava como profissional acabou, então, reforçando essa minha intenção de ser médico e oftalmologista. Porque o exemplo de casa é o mais importante que a gente leva, né, para a nossa vida. E ele, como médico, além de ser bom oftalmologista em si, dentro da especialidade, ele era um médico, assim, que poucos, posso dizer assim, como poucos, né? Ele também entendia muito da medicina no geral, ele era uma pessoa muito humana. Eu tenho certeza que não tem quem possa falar mal dele como médico na época que ele trabalhava. Claro. Ele era bem querido por todos na cidade, tinha uma reputação ilibada, então isso aí serviu de espelho para mim também me esforçar para pelo menos chegar pertinho do que ele foi. Muita admiração. Total. Isso é muito legal, esse exemplo que vem de casa, a vocação que sai quase que genética, assim, eu acho muito interessante. E assim, doutor, com o passar dos anos,
o senhor foi fazendo seu nome. Imagino que seu pai estaria muito orgulhoso e com certeza ficou muito orgulhoso. E dessas áreas da oftalmologia, que são várias, né? Qual é o que o senhor mais gosta, assim, que o senhor pensa, esse aqui, esse é o procedimento que eu... Na verdade, assim, seguindo assim, até tu mostrou interesse em como eu comecei, né? O porquê que eu decidi ser médico oftalmologista. Quando eu fiz a medicina, né? Me formei em 1991. Eu já comecei na oftalmologia. Eu fiz especialização em Belo Horizonte, fiquei 5 anos lá fazendo residência médica. A oftalmologia, ela cresceu muito, né? Assim como todas as especialidades médicas. Então, há muitas áreas dentro da oftalmologia, realmente. A tal ponto que a gente faz a brincadeira que um dia ainda talvez teremos o oftalmologista especialista no olho direito e o outro no olho esquerdo, porque realmente dividiu bastante. Aqui na nossa cidade, por exemplo, Cruz Alta, que não é uma cidade, não é considerada uma cidade grande, os oftalmologistas, eles são gerais, né? Eles fazem, tratam de tudo um pouco, mas quando o caso às vezes é muito específico, a gente acaba tendo que encaminhar para outros colegas de outras cidades, né? Porque algumas cirurgias, por exemplo, que exigem um equipamento muito caro, muito dispendioso, não vale a pena, do ponto de vista econômico, o oftalmologista adquirir. Precisa ter muito encaminhamento para manter, às vezes, aquele aparelho funcionando. Não vai ter tantos casos assim. Não tem, não é que nem que não se pague, porque a gente acaba adquirindo aparelho, às vezes, que não tem retorno financeiro, mas que é bom a gente ter, para não deixar, às vezes, os pacientes desassistidos. Mas tem aparelhos e especialidades que não comportam em cidades menores. Então, assim, dentro do que eu faço, né, eu me especializei em todas as áreas da medicina, porque eu pude fazer 5 anos de residência. Normalmente, a residência são só 2 anos. Eu tive a oportunidade de fazer os 5 anos. Então, eu passei por todas as áreas lá em Belo Horizonte. Mas a área que eu me fixei mais, que é, na verdade, o volume, digamos assim, de pacientes e de casos que a gente pega é mais intenso, do ponto de vista de cirurgia, é catarata. A famosa catarata, que depois nós podemos falar um pouco sobre ela. Então, eu diria hoje que a catarata é, digamos assim, o meu carro-chefe dentro do consultório. Lógico, a gente atende consultório normalmente, casos clínicos, todos os tipos de doenças, faço outras cirurgias também, glaucoma, catarata, calásio, pterígio, mas a catarata é a principal e que, inclusive, é uma cirurgia muito gratificante. E a catarata leva à cegueira, mas é uma cegueira reversível. A pessoa, quando ela opera, ela normalmente, se não tem outros problemas, a pessoa, de um dia para o outro, passa a enxergar. Então, aquela emoção que o paciente tem no outro dia, quando começa a enxergar novamente, ela reparte com a gente, que a gente também fica muito feliz, é muito grato para a gente ver essa melhora do paciente. Tem especialidades dentro da oftalmologia, a retina, por exemplo, que muitas vezes a pessoa opera, mas a melhora é mínima, às vezes praticamente não há melhora. Então, não há muito aquela alegria do médico também de compartilhar com o paciente aquela satisfação de voltar a enxergar. A catarata, ela dá tipo uma manchinha em cima, né? Pois é, eu vou até falar dela um Até é bom pouquinho. saber. Porque a maioria das pessoas acham que catarata é uma pele que cresce em cima do olho, esse tipo de coisa, e tem que fazer uma raspagem. Eu sempre soube que era tipo uma manchinha que vinha assim, Sabe que eu não sei como é que as pessoas. Eu até já me perguntei várias vezes como é que as pessoas têm essa concepção de catarata ser geralmente o que não é. As pessoas, eu não sei se aprendem automaticamente Tinha num desenho animado quando eu era criança. a catarata. Uhum. Mas desenho animado pode ser que seja só uma analogia que não seja Não, com exatamente. certeza não é. Com certeza não Por é, aí, talvez, esse mas foi daí aprendizado. que eu guardei aquela. Pois é, catarata, na verdade, a gente tem dentro dos nossos olhos uma lente chamada cristalino. Esse cristalino é a lente que nos dá o foco, é o que nos dá a visão. Catarata nada mais é do que a opacificação desse cristalino. Então, tu imagina uma máquina fotográfica que tem a lente dentro dela e essa lente começa a ficar embolorada, digamos, esbranquiçada. A fotografia vai sair, obviamente, ruim. Então, tem que trocar essa lente que tem dentro da máquina fotográfica e colocar uma lente nova. Catarata é isso aí.
A gente troca o cristalino opacificado, natural, tira e coloca uma lente artificial, chamada lente intraocular. Então, a pessoa volta a enxergar, enxergava antes da catarata, porque a lente agora é transparente, normal, tranquila, e é uma lente que ela vai ficar até o fim da vida. Então, a catarata é isso. A cirurgia é uma cirurgia hoje em dia bem tranquila, relativamente rápida, em torno de 15 a 20 minutos. Pode ser feita com anestesia local, muitas vezes só colírio anestésico, não precisa nem mais daquela injeção que se fazia em volta dos olhos. Uma sedação e a pessoa vai embora para casa no mesmo dia, praticamente não dói, ou muitas vezes não dói mesmo. Então é uma cirurgia que está muito avançada, os resultados são muito bons, muito gratificantes, e é uma cirurgia que devolve a visão no mundo, né, a milhões de pessoas, porque a catarata é a principal causa de cegueira reversível do mundo. O que mais cega, mas também é o que mais pode, com uma cirurgia, fazer o paciente recuperar. Porque há outras doenças que causam cegueira e a Que não visão não consegue. recupera. O exemplo que eu vou dar mais comum é o glaucoma, que talvez tu já tenha ouvido falar, Uhum. que é o aumento da pressão do olho. A questão da catarata, ela é muito falada, né? O nome em si, todo mundo sabe um pouquinho, sendo errado, Exatamente. geralmente com falsas As crenças. pessoas, não tem quem não ouviu falar de catarata. É. As pessoas muitas vezes não sabem o que que é, e às vezes as Uhum. pessoas confundem catarata como sintoma. Uhum. Diferença entre sinal e sintoma. Sinal é o que a gente vê, né? É aquela alteração que há, por exemplo, no olho. O olho está esbranquiçado, o olho está com uma opacidade, isso é sinal. Sintoma é o que a gente sente. Dor de Uhum. cabeça é sintoma, irritação coceira é sintoma, mas baixa de visão também é sintoma, mas catarata não é sintoma, mas as pessoas confundem. Chega no consultório, doutor, eu estou com uma catarata na visão, mas ela quer, na verdade, dizer que ela não está enxergando. Então, as pessoas confundem também catarata com se fosse ela está sentindo, mas não é. O pessoal é sempre um pouco médico, né? Mas isso aí faz parte. Eu Uhum. também, é, a gente é leigo em outras áreas também, né? Sim. A gente deve falar muita bobagem em área que a gente não conhece também. Ah, Por com exemplo, certeza. a parte jurídica, que eu sou muito fraco, não sei quase nada, eu devo falar muita bobagem. Nem me meto, às vezes, em discussões sobre esse tema, porque eu Não com certeza vai tem, dar muita furada. não tem nem obrigação, né, de Né? saber, é só Por por isso que eu questão. já, mudando um pouquinho de assunto e entrando na área mais atual da Covid, pandemia, eu sou muito ativo em fazer discussões, né, sobre o tema nas redes sociais, Sim. às vezes eu participei de entrevistas, então eu vejo às vezes pessoas querendo discutir comigo, nada, pode discutir, eu acho que a discussão é válida, mas às vezes as pessoas tentam entrar em detalhes com outros médicos, pessoas leigas com outros médicos sobre questões sobre tratamento precoce, sobre vacina, e as pessoas às vezes querem se colocar no mesmo patamar de conhecimento e entende, daí não dá certo. Sempre. E você, quem não é do ramo, só consegue raciocinar até aqui, não consegue passar daqui. Então, às vezes, eu evito discutir, porque tu vê que não adianta. Daí eu falo assim, eu não vou discutir aritmética com quem nem sabe a tabuada, porque não tem, não chega a lugar nenhum. Daqui a pouco a gente Uhum. está se ofendendo Sim. e xingando. E é o que eu faço em áreas que eu não conheço. Não adianta eu discutir matemática com matemática. Eu só vou saber até a tabuada e um pouco mais, um pouquinho de álgebra, só. Não. E seguir adiante. Mas o pessoal sempre tem essa mania. É mais fácil, né, doutor, É, olhar de fora sim. e As pessoas dar hoje em dia opinião. gostam muito de pegar coisas de orelha, que a gente chama, né? Ah, porque o fulano disse, ciclano disse, mas ele disse, mas tu tem certeza que ele está certo no que ele disse? Ah, mas ele disse. Não, Tomam como verdade. então vá pesquisar, mas faz parte, né? Os hoje em dia Faz. estão aí exatamente para Faz. polemizar tudo. É. Tudo que tu faz, tudo que tu pensa, tudo que tu expõe. Tu tem os curtidores e tem os haters que vão te dar dislike, que vão te xingar e te chamar de tudo que é coisa. É. E tem muito. Ah, é o que mais Muito, tem. muito. Mas o que que causa a catarata? Agora eu fiquei intrigada. Pois é, eu já falei então que a catarata é uma opacificação do cristalino, né? Sim.
A causa mais comum da catarata é a idade. A catarata mais comum é a catarata senil que dá no idoso. Depois dos 60, 70 anos de idade, o cristalino vai ficando normalmente mais opaco. Em algumas pessoas, essa opacidade fica muito intensa e aí a gente chama de catarata. Então, a mais comum é a idade. Há outras causas de catarata, inclusive a catarata congênita, a criança nasce com o problema. Algumas doenças infecciosas na gestação, como sífilis, toxoplasmose, pode fazer com que o feto já envolva a catarata no ambiente intrauterino e a criança nasça com catarata. Acontece na gestação. Nós vamos entrar na questão de qual a idade de fazer os primeiros exames e tal, que eu acho que tu vai me perguntar sobre isso. Então, a criança nasce com a catarata, tem que ser operada daí sim, imediatamente ou o mais rápido possível, senão não desenvolve a visão. Temos cataratas também secundárias a traumatismos. Qualquer acidente no olho, uma batida, um corte, um trauma contuso, pode, como complicação, levar também à formação de catarata. Temos medicações também que podem dar catarata, por exemplo, corticoide, o uso excessivo de corticoide ou prolongado, crônico de corticoide, tanto por via oral quanto através de colírios. Geralmente usos inadvertidos, né? Pacientes que usam colírio ou porque a vizinha ou o farmacêutico indicou, Aqueles com medicamento, assim. como automedicação, ou porque já usou uma vez, o oftalmologista passou e ficou o colírio lá e a pessoa começou a usar sempre, achando que aquilo era uma aguinha só, e ficava, mas não, pode dar catarata também. Doenças virais sistêmicas também que podem dar catarata, a mais comum é diabetes. O paciente diabético também tem mais incidência de catarata. Basicamente são essas causas principais. Eu só sabia da idade. É o mais comum, né? Catarata, talvez de cada 10 cataratas, 9 são, olha, de cada 20, talvez 19 sejam cataratas senis. Pelo menos é o que a gente tem na estatística, né? Essa questão da gestação, ela então não é genética, a catarata? Não, não é genética, ela é congênita. Há uma diferença entre genética e congênita. Uma doença genética é aquela que está relacionada aos genes e que tu herda do pais. E a doença genética pode, que seria hereditária, né? Sim. Genética e hereditária é a mesma coisa. Tu pode pegar uma doença, tu tem uma tendência genética hereditária de ter uma doença, mas essa doença pode se manifestar no nascimento ou depois durante a vida. Agora, congênita significa nascer com. Então, a catarata congênita, a criança nasce com a catarata. Daí, então, a causa mais comum são infecções que a mãe adquiriu durante a gestação. Daí a importância de fazer pré-natal e fazer aqueles exames todos para prevenir e diagnosticar esse tipo de problema. Pareceu, entendi. Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo, viu? Tô sempre aprendendo alguma coisa aqui. Mas essa questão ali que nós comentamos, dos primeiros exames, assim, porque o costume é que tu só vá no oftalmo bem mais velho. Eu mesma fui no oftalmologista, eu já era adolescente. Então, não tem essa cultura de começar a levar a criança desde nova, questão né? cultural, exatamente. E no Brasil e no terceiro mundo é assim, a gente só vai no médico quando está com algum problema, a gente só manda o carro para arrumar quando está com problema, né? Então a gente não faz prevenção normalmente aqui no Brasil, embora haja sempre governos tentam, dentro do possível, fazer trabalhos preventivos, que a medicina preventiva é muito mais barata que a medicina que trata, que já a doença estabelecida. É muito caro, a medicação é cara, tratamentos cirúrgicos são caros, mas infelizmente é assim que acontece. Então, por exemplo, dentro da oftalmologia, a gente tem períodos específicos que a gente indica que a pessoa vá consultar. A primeira avaliação dos olhos de uma criança recém-nascido é feita pelo pediatra. Quando o pediatra pega o nenenzinho ali no bloco cirúrgico, ela já faz uma avaliação geral de todos os órgãos e sistemas, mãozinho, faz uma avaliação geral da criança e já faz parte fazer uma avaliação superficial ou mais profunda possível dos olhos. Os olhos são bem formados,
tem o reflexozinho vermelho do fundo do olho, tem alguma anomalia, alguma malformação. Então, existe um exame chamado teste do olhinho, talvez você já ouviu falar, é um teste atualmente até obrigatório, parte já protocolo governamental, e é feito pelo pediatra, mas a orientação que eu faço é que dentre 15 a 30 dias de vida, a criança seja examinada, se possível, pelo oftalmologista. Por quê? Os pediatras examinam mal? Não, examinam bem dentro do possível. O oftalmologista tem aparelhagens melhoradas em relação ao que você tem, obviamente, e a gente pode, até por experiência, também diagnosticar problemas mais sutis, problemas que devem ser diagnosticados e tratados. Então, o primeiro exame com o especialista da vida seria entre 15 e 30 dias após o nascimento da criança. Depois desse período, a gente recomenda fazer uma nova avaliação aos 6 meses de idade. Por quê? Porque até os 6 meses de idade, o olho continua se desenvolvendo. Há o que a gente chama de amadurecimento do fundo do olho. Até os 6 meses de idade, a visão da criança é muito ruim. Ela começa enxergando vultos, depois vai enxergando colorido, cores, por exemplo, a partir dos 3 meses, e a nitidez vai aumentando progressivamente a partir dos 6 meses que a criança, então, começa finalmente a enxergar mais nítido. E a gente, então, aos 6 meses, o oftalmologista faz alguns exames que não foi possível fazer quando a criança nasceu. Agora, o desenvolvimento da visão também continua a partir dos 6 meses. A maturação final, o desenvolvimento final da visão da criança se dá por volta dos 6 anos de idade. Então, qual é a recomendação depois dos 6 meses? Um ano e meio de idade. 1 ano e 6 meses seria também para a gente ver se há algum distúrbio que surgiu nesse último ano. Lógico, isso eu estou falando sem que a criança tenha queixa, sem que os pais percebam algum problema. Logicamente, se os pais perceberem alguma disfunção, alguma anomalia, tem que levar antes. Mas digamos que não tenha nada de Só por queixa. precaução. Por precaução, por prevenção, a 1 ano e meio, que nem revisão de carro. Leva aos 50 mil ou se der algum problema, né? Antes disso. Então, 1 ano e meio faz a avaliação e depois a recomendação é quando vai entrar na escola, ali por volta de 5, 6 anos de idade, idade um pouquinho pré-escolar, para que a criança inicie o seu primeiro ano, que é o principal, né? A partir de certa idade, ela esteja enxergando bem para que ela possa ser alfabetizada adequadamente. E depois dessa idade, depende de mais dos sintomas, né? Se a criança começar a sentir na aula, depois dos 6, 7 anos de idade, alguma dor de cabeça, alguma deficiência visual, se os pais perceberem algum problema, então deve levar. E durante esse período, então, se tu me perguntar, mas o que poderia fazer com que a criança fosse o oftalmologista antes desses, digamos assim, dessas revisões especificadas? Aí há vários sintomas e sinais, que eu falei antes que existem sinais e sintomas oculares que podem fazer com que as pessoas consultem. A causa mais comum de visita ao oftalmologista, tanto em crianças como adultos, é a baixa de visão. Então, quando a pessoa reclama que não está enxergando, ou que os pais percebem que a criança não está enxergando adequadamente. Ela se aproxima da televisão, ou ela se aproxima do caderno, ou ela simplesmente diz que não está enxergando tal coisa no outro lado da rua, e quando os pais estão enxergando, então tem que levar para consultar para ver se há problema ou não na visão. Geralmente, os problemas de visão estão relacionados às ametropias. Ametropias são problemas de refração. A miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Deve ter algum desses aí, ou pelo menos um desses 3, ou combinação. É astigmatismo e mais alguma coisa, então. Tá? Então, daí então tem que fazer o uso do óculos ou lente de contato, dependendo da idade e outros fatores, para corrigir isso aí. Mas nós temos outros problemas que não estão relacionados com a ametropia. São as doenças oculares, né? Temos
catarata, como já falei. Uhum. Glaucoma, que é a pressão intraocular aumentada. Temos infecções de vários tipos. A mais comum é conjuntivite, é o olho vermelho, geralmente com secreção. Também é uma palavra que muita gente, a maioria das pessoas já ouviram falar. Temos o tersol, que é aquela inflamação nas pálpebras, aquele carocinho que dá Uhum. na pálpebra de cima ou na pálpebra de baixo. Uhum. Temos o pterígio. O pterígio, sim, é uma carnezinha que cresce na frente dos olhos. E geralmente não é grave, normalmente não leva à cegueira e pode ser tratada com cirurgia. Temos doenças também mais raras, como descolamento de retina, pode levar à cegueira, que é quando a camadinha do fundo do olho se descola, e daí pode, então, fazer com que a pessoa perca a visão de uma hora para outra, geralmente associado com traumatismo. Temos hemorragias no fundo do olho, temos casos de inflamações dentro do olho, que se chamam uveites, com várias causas. Temos alterações superficiais no olho, por exemplo, uma úlcera de córnea, pode ser ocasionado por um trauma, pode ser ocasionado também pelo uso inadequado de lentes de contato. Por isso que sempre que possível eu reforço, e vou reforçar aqui, que lente de contato é um ato médico, médico oftalmologista, que é que tem que indicar lente, é que tem que oferecer a lente para o paciente. Pacientes, as pessoas às vezes acham que não é bem assim e acabam comprando lente de contato em óticas ou pela internet e os problemas depois surgem. A gente, como oftalmologistas, acaba então pegando esses casos que muitas vezes podem levar até a cegueira, dependendo da intensidade do problema que isso pode dar. Então, são várias causas que podem fazer com que a pessoa vá ao oftalmologista. Mas a mais comum é o problema de refração. Então, como eu falei, miopia, astigmatismo e hipermetropia e seus tratamentos. Essa questão da. Eu acho que eu fiquei semana esperando falar com você, senhor, e saiu um terçol. Mentira? Aham. E daí tá recém saindo, assim. Uhum. E eu tive também, agora esqueci o outro nome, que foi a bolinha que ela não se desfaz, ela parece um terçol. Calásio. Isto. Eu fiz cirurgia nos 2 olhos e um foi em cima e embaixo. O tersol é um distúrbio da pálpebra, é Uhum. uma glândula aqui em top, infecciona e dá aquele carocinho, ou nas pálpebras de cima ou as de baixo. Uhum. Às vezes pode dar em cima e embaixo também, como foi o teu caso. E o tersol, normalmente, ele se cura em poucos dias com um tratamento ou sem. Uhum. Ou ele fura ou ele absorve. Ele é dolorido, ele incomoda, fica vermelho. Mas quando não melhora, ele cronifica. Cronificar significa durar por mais tempo. E aí, às vezes, fica aquele carocinho, aquela bolotinha, que daí não melhora mais com tratamento clínico. E aí, se tiver muito grande, esteticamente significativa e incomodando, daí só com cirurgia. E o nome é tersol. As pessoas falam, às vezes, intersol, entresol, acham, às vezes, que está relacionado com sol, inclusive, mas não. É tersol e o calásio é depois quando fica aquela bolotinha que tem que operar. Eu andei perguntando para as pessoas essa semana sobre o tersol e intersol. Doutor do céu! Tem de tudo um pouco. Ganhou um intersol. Fez uma enquete? Se fosse para o Google ali, rapidinho tu ia ver. Tem um outro nome para tersol que é ordeulo. Isso chegou a se deparar com esse nome. Não. Com H. Ordeulo. Ordeulo ou tersol. São nomenclaturas médicas. Essa questão do tersol, ela é por sujeira, assim, ou por... O orifício das glândulas que a gente tem na pálpebra, a gente tem na pálpebra várias dezenas de glândulas embaixo da pele, né? E essas glândulas produzem gordurinha para lágrima. A nossa lágrima é feita de água, de gordura, de proteína e outras coisas mais, e anticorpos. E esse orifíciozinho, cada glândula tem um orifício. E esse orifício, por algumas razões, e às vezes até por questões de sujeira mesmo, obstrui. Às vezes a maquiagem. Maquiagem, às vezes secreção mesmo que vai ficando, quem de repente não tem uma boa higiene palpebral, pode ficar alguma secreção que entope aquela glândula, ela continua produzindo o material dela e infecciona. Daí ela estufa e dá aquele carocinho dolorido, que é o tersol. Eu não sei, às vezes as pessoas falam, eu mesmo falo, meu olho é mais sensível ou menos sensível. Tem isso, né, do olho ser um pouco mais sensível ou não? Tem.
talvez não o terçol. Às vezes o terçol, ele funciona semelhante, às vezes, ao furúnculo. Às vezes as pessoas, em determinada época da vida, têm tendência a ter terçol. Né? E às vezes pode ser ou quando criança, ou quando mais adulto também. São tendências temporárias, que a gente acredita, às vezes, a problemas hormonais. Mas normalmente a pessoa tem uma época e poderá ter até de novo ou em outras épocas, mas não costuma ter a vida inteira ter sol. São momentos específicos. Assim como conjuntivite alérgica. Tem muitas pessoas que têm conjuntivite causada pela alergia. E conjuntivite não é só causada por agentes infecciosos. Nós temos conjuntivites, por exemplo, bacterianas e virais. Virais são aquelas que passam muito de uma pessoa para outra, muito contagiosas. Mas nós temos também as conjuntivites alérgicas, muito comum em pacientes que têm sinusite alérgica, rinite alérgica, e essas conjuntivites elas são mais comuns no período da primavera. Sim. São tratadas com colírios antialérgicos. E, às vezes, quando necessário, também comprimidos ou injeções no músculo para alergia. Eu sempre carrego colírio, aquele só. Qual? Vou te Só puxar a tua orelha, porque tem eu colírios que sei. não podem ser usados. Já falei antes que tem colírios que pode dar catarata, tem colírios que pode dar glaucoma, É verdade. tem Quando colírios você que pode falou, dar eu fiquei infecções assim. crônicas. Agora vai ter que me dizer Mas depois o colírio. depois eu vou ter que dizer. Até eu tirei ele ontem da bolsa. O único colírio que pode ser usado à vontade, que pode ser usado várias vezes por dia, é um colírio que a gente indica, inclusive, para quem usa muito computador, são os colírios lubrificantes. Isso aí mesmo. Esse aí eu tenho. Mas às vezes tu tá usando como lubrificante, não é. Eu também. Tá. Hoje em dia no mercado tem talvez mais que 20 opções, 20 a 30 opções de colírios lubrificantes. Servem para lubrificar óleos ressecados ou pela idade. E existe uma doença chamada conjuntivite seca, ou ceratoconjuntivite seca, que é o olho seco na realidade, que afeta pessoas mais velhas, porque a lágrima começa a perder a capacidade de lubrificação do olho e dá vários sintomas, né? E também, hoje em dia, o jovem tem ressecamento nos olhos por causa de uma coisinha chamada celular, computador, que a gente fica horas e horas ali, dependendo da profissão, o dia inteiro. E a gente, quando está no computador, a gente pisca menos. E quando a gente pisca menos, a lágrima evapora, o olho resseca e aí vários sintomas profissionais estão relacionados ao ressecamento visual. Ou a própria sensação de secura nos olhos, ou durante o dia a visão vai ficando turva, a pessoa vai ficando com sensação de areia nos olhos, irritação, e às vezes o ressecamento é tão grande que há uma descarga exagerada da glândula lacrimal para compensar e a pessoa começa às vezes até lagrimar. Mas não é por excesso de lágrima, é por falta de lágrima. Viu, gente? Eu não sou chorona. É só um distúrbio oftalmológico. Tem os olhos secos. Outra coisa que foi muito perguntado, que eu não tenho nem ideia, é que agora virou, não moda, assim, mas mais por praticidade, estética e tal, fazerem extensão de cílios. E eu tive umas meninas que vieram me perguntar, porque elas querem fazer e tem medo e tal, porque o cílios é um cílios falso, né, no caso, se ele faz mal pro olho ou não. Essa pergunta, por causa do modismo, né, mudou só mudou só o tipo de ornamentação, porque essa mesma pergunta que tu me fez agora, anos atrás, me perguntavam sobre como é que vocês chamam? Delineamento, aquele... Delineador? Mas aquele permanente, né? Sim, a tatuagem permanente, Tem um nome, né? Que as Tem, mulheres fazem em volta dos olhos. Maquiagem É. permanente, mais ou menos isso. A pergunta era essa, hoje em dia é dos cílios. Porque realmente eu observo no consultório a grande quantidade de mulheres que estão colocando esses cílios postiços. Que na verdade são cílios colados nos cílios originais, né? Através de uma colinha. O que eu dizia para maquiagem definitiva,
esse delineamento, eu dizia que fazendo em profissionais realmente reconhecidamente bons, cuidadosos, que tenham uma asepsia adequada, que sejam, digamos assim, pessoas capacitadas, não tem problema nenhum e até é preferível que tu coloque uma coisa mais permanente do que tu todo dia colocar aquela maquiagem pesada que libera muito pó, muita impureza. Uhum. E a gente percebe no consultório mesmo, as mulheres que se maquiam muito, uma quantidade às vezes muito grande de detritos daquela maquiagem que se mistura com a secreção ocular e fica uma sujeira que as mulheres vissem como eu vejo, o tamanho que eu vejo aquela sujeira, talvez colocassem menos, porque isso aí pode dar alergia, pode dar conjuntivite, pode dar infecção. Então eu não tenho nada contra, desde que feito por pessoas capacitadas e cuidadosas. Mas parece que tem mulheres que nunca ficam satisfeitas. Tem muitos que mesmo fazendo tudo isso, vai lá e coloca mais maquiagem em cima, né? Não, até eu, pelo menos no meu grupo, assim, de amigas e tal, a gente tá tentando cuidar da pele e ver as coisas pra tentar usar o mínimo de maquiagem possível, até por questão de praticidade, né? Porque o dia a dia corrido. Até seria uma coisa legal, né? Porque isso é muita questão de moda, né? Se Uhum. de repente a mentalidade, a moda fosse para o lado de usar menos produtos, né? É. Seria muito legal. Não é, essa pelo menos é a nossa ideia. Legal. Eu tenho uma amiga que faz extensão de cílios, outra que faz micropigmentação de sobrancelha. Então, tudo que dê uma facilidade, eu tenho outra que faz botox. É, Tenho tudo que dê uma facilitada, assim, que não o dia a precisa dia, né? toda hora Faz tá isso. passando. Então já tiramos a dúvida. Façam extensão de cílios. Eu tenho uma amiga para recomendar, viu? Manda direct. Mas essa questão é bom saber. Bom Não, saber. pode fazer tranquilamente. Bom saber. Mas acho que se formar antes o profissional que faz, né? Sim. É assim como indicação de médico, né? Pode indicar médico, quando tu precisa de um oftalmologista que seja, pegue informações. Uhum. Oftalmologista é bom, tem uma boa especialização. Se teve os casos que ele já fez tiveram sucesso ou não, se teve algum problema mais Uhum. sério com esse profissional em relação a isso, né? Tudo. É bom A sempre gente, na saber o verdade, a gente histórico. faz isso para tudo, né? Vai levar teu carro para arrumar, onde é que vai arrumar? No concessionário ou no mecânico? O mecânico é bom, ele faz direitinho, ele cumpre o que promete. Esse tipo de coisa a gente tem que fazer no dia a dia, né? Tem que sempre cuidar, né? Sempre dar Uhum. aquela checada. Checada geral. Mas essas questões, assim, dos primeiros exames e do cuidado com os olhos, a saúde dos olhos. Agora me veio, assim, uma pergunta a par. E a questão da cegueira. A criança, ela, antigamente falavam, ela não abriu o olho ainda, ou ela demorou para abrir o olho, que era assim que diziam que sabiam que a criança tinha nascido cega. Tem métodos, digamos, preventivos para não deixar ir ser tão, no caso, tão breu assim, ou nasceu, não tem muito o que fazer. Depende do problema, Uhum. né? Anos atrás, eu vou contar essa história, que é uma história é uma história triste, mas que, né, se tu transformar um limão em limonada, acaba sendo uma história legal, né? Legal no sentido de que a gente tem que aprender com as coisas com a cruz que a gente tem que aprender a aceitar, a carregar a cruz que é destinada a Uhum. gente, né? Deus não dá uma cruz mais pesada que a gente pode carregar. Uns 15 anos atrás, eu acredito que seja isso, uma mãe levou a criança lá para consultar comigo. A criança tinha nascido há uns 15 dias. E, na verdade, uma tia me procurou antes, dizendo: Olha, eu queria que viesse aqui um sobrinho meu, porque eu acho que ele está com problema nos olhos e a mãe está querendo negar. E a mãe, provavelmente, a gente está vendo que tem algum problema, porque a criança não abria os olhos. Se abria, eles viam que não estava legal. Alguma coisa tinha
Uma coisa não estava certa, até porque eles já tinham outra filha maior e os pais sabem quando normalmente tem algum problema ou não. E levaram a criança lá, a mãe já assim dizendo, não, eu trouxe aqui só para ver se confirmar se está tudo bem e tal, né? Aí eu examinei a criança no colo da mãe e quando eu olhei, os 2 olhos não se desenvolveram. 2 olhos pareciam uma ovinha, sabe? Uhum. Uma ovinha daquelas ovinhas pequenas que não se desenvolvem, né? A criança tinha 15 dias mais ou menos. E a gente sabe que ali o prognóstico é muito ruim. Que o olho não desenvolveu, não tem como, depois que nasce, se desenvolver. Criança, ela já estava, digamos assim, com o destino dela visual mais ou menos delineado por uma cegueira ou quase cegueira. E eu contei para a mãe, lógico, a mãe começou a chorar e desespero, chamaram o pai, urgente, o pai foi lá e eu expliquei. E esse caso que é o caso que eu encaminhei também para um colega de Porto Alegre, especialista nesses casos, para ver se poderia ser feito alguma coisa. Virou e mexeu, a criança foi encaminhada para te ver como o caso era sério. Uhum. A criança foi encaminhada por um especialista, por esse especialista de Porto Alegre, foi encaminhado por um especialista em São Paulo, e o de São Paulo enviou para um especialista na Alemanha. Uhum. E os pais fizeram o possível e o impossível para a criança recuperar o máximo possível a visão. Fez transplante de córnea, fez outros procedimentos. Ele recuperou o que deu. Uhum. Ela é uma criança que tem uma limitação visual importante, mas eu já vi essa criança nos últimos anos, já é um guri que vai na aula, que tem, acho que já acredito que tem umas 15 anos. Conhece? Eu vi que tu tá emocionado. É uma criança extremamente inteligente, diz que corre e anda de bicicleta, lógico, às vezes se machuca, mas eu tenho certeza que esse acontecimento na vida dos pais fez com que eles crescessem, que a família crescesse, e foi, digamos assim, uma encarnação diferente para todos, para a criança e para todos os familiares, as pessoas próximas, foi um crescimento para todos. Quer dizer, eu tenho certeza que foi uma coisa ruim e que no final das contas se tornou um motivo de felicidade, de engrandecimento para todos que acompanharam, inclusive para mim como médico, que fiz o diagnóstico, que sofri junto com eles. É difícil para o médico oftalmologista passar por aquele momento ali que eu passei. Tu chega, ficando um pouquinho, né? A mãe ali, no fundo, sabendo que tinha algum problema, mas naquela esperança de ouvir de mim, estava tudo bem. E quando eu olho aquele olhinho, no primeiro segundo eu já vi que não estava bem. Era um caso de atrofia ocular bilateral. Se fosse num olho, pelo menos, não eram nos dois. E eu, sabendo que eu tinha que contar. Não podia, não tinha o direito de enrolar a mãe e dizer, não, vamos ver. Não, eu tive que abrir o jogo. Eu já tive que dar uma paulada de cara. Meu filho nasceu assim, assim, Tem jeito assado. fácil de dar essa. Agora, eu disse, vamos ver se há o que possa ser feito. E teve o que foi feito algumas coisas. Ele melhorou muito dentro do que ele poderia, graças a Deus, os pais com recursos que puderam ir até a Alemanha, no final das contas, resolver. Se fosse sistema público de saúde, crianças sem condições, seria pior. Mas no fim é isso, e até eu nem lembro porque eu comecei a falar, não, tu perguntou, tem problemas que diagnosticados cedo podem ser resolvidos, tem problemas que não. E tem problemas que surgem nos primeiros meses de vida. Por isso que precisa fazer o exame aos 6 meses. Tem cataratas, já que nós estamos falando de catarata, tem cataratas congênitas que a gente diagnostica já nos primeiros dias, mas tem cataratas que vão aparecendo depois, nos primeiros anos de vida. Tem uma doença séria, graças a Deus grave, nunca peguei nenhum caso, chamado retinoblastoma. A criança nasce com um tumor ocular ou o tumor se desenvolve até os 2, 3 anos de idade.
E o tratamento normalmente é tirar o olho. Por quê? Porque é um tumor que pode dar metástase cerebral. Pode às vezes dar nos 2 olhos. Aí a criança está enxergando que o tumor de repente está num local que não atrapalha a visão, mas tem que tirar o olho fora da criança. É difícil. Tem casos que assim é difícil passar como médico. É. Mas faz parte, né? Não, imagina a questão de escolher a medicina também pega todo esse lado, né? Tu vai pegar o lado bom e vai pegar o lado muito ruim, né? Porque o médico, ele é carro-chefe de notícias extremamente boas ou extremamente ruins, O né? médico ele tem que trabalhar entre a empatia e o sangue de barata, digamos assim. Tu não pode também se envolver 100%, porque se tu se afetar psicologicamente intensamente, tu acaba não conseguindo fazer o teu trabalho. Se eu vou operar, por exemplo, uma pessoa ali que me envolver muito psicologicamente com o caso e não separar, não conseguir separar, eu posso até não fazer uma cirurgia bem feita, né? Por exemplo, talvez eu não operasse uma filha minha, que eu acho que talvez eu não conseguisse de repente separar, mas eu operei meu pai. Operei os 2 olhos do meu pai, a cirurgia foi ótimo, mas eu senti confiança em operar, ele sentia confiança em mim e eu operei ele. Mas talvez minhas filhas eu não operasse, não sei. Porque a gente, de repente, filho, a gente pensa numa coisa mais, um pouquinho diferente, mas na medicina é assim, como eu estava dizendo, tu não pode nem ser sangue de barata, porque tu tem que também se envolver com o caso, e tu tem que ter também empatia, porque se tu tendo empatia, tu vendo o problema da outra pessoa como se fosse teu, tu vai fazer mais, tu vai se envolver mais, tu vai lutar mais por aquilo. Então é esse limbo, né, entre se apegar demais e não se apegar nada, o médico trabalha muito com isso aí Tem que e achar uma faz parte. interseção ali. Tem que ter um meio termo, né, para não atrapalhar nenhum lado nenhum outro, ou não faltar de um lado e nem faltar de outro. Complicado, mas vocês fazem muito bem. O senhor fala muito bem. Pois eu não sabia que o senhor tinha sido médico desse menino. Não Tu sabia. tem visto ele? Tem, Quantos anos pode ele já ficar tem? tranquilo. 15. Imaginei que tivesse uns 15 anos. Ele Feliz dentro da limitação dele, né? é inteligentíssimo. Assim, A minha mãe falava, né, que Deus tira os bizarro. dentes e alarga a garganta, né? Ele, com certeza, ele deve ter desenvolvido habilidades que ele não teria se ele enxergasse bem, habilidades sensoriais e psicológicas, né? Ele deve ter. Ele enxerga um pouquinho, assim, enxerga vultos, um pouco de cores, assim, se Isso. ele botar pertinho. E ele é muito, ele se aceita muito bem, muito bem. Porque ele tava um dia, nós sentando, tomando mate, e ele falou assim, eu adoro quando acaba a luz lá em casa, que daí... Todo mundo fica igual, mas Ele fala, não, só eu sei. A mãe grita, meu Deus, onde é que tá as coisas? Só eu sei onde tá as velas, onde tá as coisas. Só ele se localiza, né? Nossa, que bacana E essa ele, informação. ele é E aí, muito... isso aí, tu viu? Ele tira até de brincadeira essa. Claro. Ele cresceu junto com o meu priminho. Ele é meu primo. Uhum. E ele cresceu com um priminho meu do outro lado da família. E eles queriam brincar. A minha mãe um dia pegou eles. Me gravou muito aquele dia. Falou assim pra eles brincar de cabra cega, porque eles estavam brincando de pega-pega. Ele falou, não, vamos deixar isso aqui justo, então. Vamos brincar de cabra cega. Daí tá. Daí, quando ela fechou, brincou, todo mundo fechou os olhinhos. E daí ele falou, tia, bota a venda em mim, eu enxergo um pouquinho. Tu vê, até é honesto, né? E daí ele foi. E daí ele achava as pessoas e falava quem era. E a mãe começou a perguntar, como é que tu sabe? Ele, ó, olha aqui, tia, passa a mão, ó. O vento corta aqui, ó. Tu vê. Então tem uma pessoa, ou tem alguma coisa. Fantástico, né? Nossa, o ser humano é fantástico. mas ele me corrigiu sobre política. Eu errei nome de político, ele falou, não, era tal coisa. Ele lê livro de direito. Ele pede pra mãe dele ler. Ele é incrível. É super dotado. É uma criança incrível. Tu vê, olha, isso aí me emociona, porque não tem, olha, coisa que
E tu vê que a última informação que eu tinha é que ele andava de bicicleta. E Uhum. em casa ele corre, sobe escada e desce Sim. escada. Como se não tivesse nada. Aham. E eu falo, a nossa mente é muito limitada, porque às vezes eu não tô todo dia com ele. Quando eu tô com ele, parece que eu fico naquela coisa de ir pegar, sabe? E ele levanta, ele vai, ele sabe. Ele vai uma vez na tua casa, ele sabe onde é que é os lugares. É, E você vai. Ele é muito, muito, porque há, muito bem assim, aceito. a gente pode dizer que há a diferença entre ver e enxergar. De repente a gente só vê, Uhum. ele enxerga, né? E há uma diferença também em quem já nasce cego e quem fica cego depois, Claro. né? Ele pôde, digamos assim, ele pôde desenvolver o Uhum. cérebro dele já desde o início, se posicionando dentro do ambiente com a memória visual, com a memória cerebral Uhum. dos locais que ele apalpava, né? E ele, com certeza, ele tem tudo escaneado na Uhum. cabeça dele, o local onde ele mora e as coisas dele, ele tem tudo mapeado. Sim. E ao contrário de quem perde a visão depois, que é triste, né? É. Quem tem glaucoma, por exemplo, e fica cego normalmente depois de 60 anos de idade, É é difícil se terrível, né? adaptar, né? Muito difícil, né? E sabe o que que é enxergar, né? Uhum. É uma coisa do rico, do pobre que sempre foi pobre e o pobre que já foi milionário e perde tudo. É É, pior, né? exatamente isso. Exatamente isso. Mas esse menino Mas. aí, olha, isso que tu me contou dele ali, ratifica, assim, que foi um caso especial dentro da minha Uhum. profissão que eu jamais vou esquecer Uhum. e acho que foi o que mais me marcou. Uhum. Tem uns casos que me marcam positivamente, né, que é esses casos que eu falei. O primeiro que me chamou a atenção quando eu era ainda residente, que eu era residente, né, Sim. década de 90, que eu operei uma senhora de idade, estava cega dos dois olhos, de catarata, e eu tirei a venda dela no outro dia, do primeiro olho, né, porque ela estava cega dos dois olhos, eu operei o primeiro olho, no outro dia eu tirei o curativo, e ela começou a chorar, começou a olhar a mão dela, começou a olhar as coisas que ela não enxergava há anos já. Pessoa do interior, né, que Nossa. não tinha possibilidade de operar. Então essa é a gratificação positiva, e Uhum. tem essas partes que nos marcam também tristes, né? Uhum. Mas que no caso desse menino, eu acho que foi uma coisa. Eu sou kardecista, né? Então eu acredito que tudo tem explicação, tudo tem sentido, todas as coisas que a gente passa tem que passar. Uhum. E eu tentei passar até essa ideia para a mãe na época, né? Uhum. Através de alguns áudios que eu tinha espíritas. Espero que tenha ajudado ela na época, Ajudou, com certeza. né? E no fim foi isso que aconteceu. Esse menino veio para alegrar a família de outras maneiras e mostrar valores diferentes pra gente, né? Muito, muito. Ela se dedicou muito a ele. E a gente vê uma mudança nela, assim, até com a gente, assim, de conviver mais, assim. A Uhum, gente notou, os dois cresceram muito junto. uhum. Porque, e foi na Os pais dificuldade. ou a Os maninha? pais. Uhum, os pais. Não que ela não tenha crescido, ela cresceu também. Mas tu vê uma diferença neles, assim. Eles sempre foram muito queridos, muito simpáticos. Mas a questão do afeto, assim, parece que a energia mudou. E ele realmente é um guri. Yes. Nossa! Não, pelo que tu tá falando Nossa, aí. nota mil. Eu admiro muito ele. Às vezes eu não fico falando, porque daí parece aquela tia, sabe? Que fica falando assim, como tá incrível, sabe? E ele, eu deixo ele, mas eu acho ele surreal, assim. No meu canal do YouTube, quem quiser, tá? É Alfredo Weber mesmo. Tem um vídeo gravado pela Unicruz, documentáriozinho, não sei se tu já viu. Foi feito ano retrasado, foi antes da pandemia, em 2019, eu acho. Que eu sou entrevistado é sobre deficiência visual, eu fui entrevistado e tem a historinha do menino. Tu não viu? Tem a Não vi. entrevista dele, da mãe dele. Depois tu entra no meu canal, é É, eu vou bem dar uma legal. olhada. Eu não gostei muito. Mas, pô, depois de muitos esclarecimentos e Muitas lágrimas, emoções, muitas mas é o lágrimas. olho seco, então É, isso aí foi emoção ou foi o olho seco, assim, é. Não, que eu essa falei? vez foi emoção. Essa vez foi emoção.
E daí logo já tô com o olho seco, né? Não. Mas gostei muito do senhor ter vindo aqui. Nossa, foi bem diferente do que eu achava e muito melhor. Mas no fim nós tínhamos até outras pautas, dentro da Vai ter que oftalmologia, mas no voltar. fim puxamos para essa história e acabou ganhamos tempo com essa história, não foi perdemos tempo com essa história, ganhamos tempo com essa história. Com certeza, essa história dele é muito motivadora, assim. Até eu comentei uma vez com a minha mãe que eu achava que ele tinha que escrever um livro, que ele tinha que fazer um canal, que ele tinha que falar. Não, mas ele ainda tem muita coisa. E ele é muito comunicativo, então eu tenho certeza que a gente vai ver grandes coisas dele. Com certeza. Bom, queria agradecer novamente por o senhor ter aceitado vir aqui. Vai ter que voltar, porque tem muitas pautas. Faltou assunto. Sobrou assunto, faltou tempo. Sobrou assunto, faltou assunto para falar, né? Então, muito obrigada mesmo por ter topado. Muito obrigada por ter estado aqui. E a casa é sua, quando quiser vir aqui, fique à vontade. E é isso, que o senhor tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Muito obrigado de novo. Eu já tinha tido a oportunidade de vir aqui em outros programas do canal, mas falar de saúde eu não tinha falado. Eu tinha falado de outras coisas. Dentro da oftalmologia, aliás, eu vim aqui e falei do Covid uma vez, outra vez falei do projeto Revitaliza, que era um projeto que a gente tem aqui em Cruz Alta de preservação dos espaços públicos, mas a oftalmologia não tinha tido oportunidade. Tem muita coisa para falar, tem muita doença para falar e tem muitos outros assuntos interessantes, mas esse aqui realmente gostei também, foi bom, agradeço o convite. Agradeço a paciência. Desculpa, eu não tenho muitas habilidades de falar em público. Não, você saiu super bem, se não tem. Então vou comprar um espaço aqui para mim. Claro, mas se não tem habilidade, irmão. Mas eu me esforço. E muito obrigado mesmo. E eu estou sempre à disposição dentro do possível, né? Tu viu que os meus horários não são tão fáceis de serem não, e nem tem resolvidos, como, né? Mas a gente faz o possível e é um prazer, sempre é um prazer. Muito obrigada mesmo. Então, meu povo, ultimamente eu tô fazendo vocês chorar comigo ou vocês estão dando risada pensando, lá vai ela? Mas assim, gente, nossa, hoje foi emocionante, foi surreal, assim. Tem uma pessoa tão perto. Ele começou a falar no assunto, falou 15 anos atrás, eu, ai. Ele falou o menino, a irmã, eu falei, meu Deus. Então, foi muito legal. Pô, a tia com certeza vai ver, porque ela assiste. A minha família desse lado vai ver. Então, já está vendo. Então, queria agradecer vocês que estão aqui todos os dias, vocês que assistiram pela primeira vez. Dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que eu sei que vocês assistem em vários horários. Mandar um abraço para quem está me ajudando a fazer com que esse programa cresça cada vez mais. Por consequência, minha rede social também está crescendo muito. Então, mandar um abraço para La Cafeteria, um abraço para Opção Natural, para o Matheus Bueno, para a Clínica Brasil Dentistas, para Madeireira Bulé e sempre um beijão especial para Ana Ritter Sobrancelhas, Trapiche Bebidas e Pizzaiolos Delivery. Então, minha gratidão sempre a vocês e minha gratidão redobrada imensa para vocês que estão aqui assistindo e compartilhando e curtindo e gostando de mim, desse meu jeito estranho e emotivo e brincalhão. Então, muito obrigada, que vocês tenham uma semana abençoada e até o próximo programa. Fique por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade, região, estado e país. CNB, o seu canal de notícias. É real, tá no canal.